bem? Graças a Deus eu tô ótimo demais. Pois vamos lá. Aqui iniciar aqui uma pescada para ver se Deus ajuda que nós pegamos umas crumatá. Vamos que vamos. Ó, os cabas são experientes para jogar tarrafa. Nem gravei aquele, mas agora vamos ver esse é original. Esse daqui é pescador do Rio São Francisco. Vamos ver a jogada aí. Vamos ver a jogada, ver o que. Esse que vai. Aquela é grande, quase toma a barragem toda. Olha, mas é. Começando a sair.